Então, bom dia, pessoal. Essa é a segunda aula do curso de Física 3 do Instituto de Física da UFRJ para o período 2021/1, tá? Então, antes de propriamente começarmos na matéria dessa aula, né, eu gostaria de relembrar dois links oficiais para informações do curso, né, como um todo, que é a homepage oficial e a própria página do curso no AVA, né? No Moodle específico lá da UFRJ, onde, por sinal, né, mais uma vez eu relembro vocês, a gente vai realizar todas as nossas avaliações por intermédio de questionários, tá? Uma terceira informação que eu agora também já posso passar para vocês é a questão de as playlists das nossas aulas gravadas, né, das minhas e provavelmente de outros professores também, pelo menos as minhas, elas vão ficar aqui nessa URL, que eu pretendo colocar também dentro do AVA, tá? As gravações dessas aulas síncronas no canal de Física 3 da UFRJ lá no YouTube, tá? O que a gente vai ver hoje de matéria em si, pessoal, vão ser, digamos assim, 4 tópicos, se tudo correr bem, né? Se eu conseguir imprimir um ritmo legal na aula e que talvez seja meio denso, tá? Mas eu solicito que vocês me interrompam abrindo o microfone e fazendo qualquer pergunta a qualquer momento, não tem problema nenhum, e vocês façam isso dessa maneira, porque ao eu estar numa apresentação que eu vou entrar já já, eu vou acabar não tendo mais acesso à tela do Google Meet, a não ser em determinadas situações aqui especiais, que eu vou chegar nelas. Então, o melhor jeito de vocês me chamarem minha atenção é realmente abrindo o microfone e fazendo qualquer pergunta, tá? Os tópicos que eu pretendo cobrir hoje seriam esses 4 tópicos aqui. Um deles, a primeira coisa, talvez uma das mais importantes, conceitualmente pelo menos, né, e muito diferente do que está no livro, é eu passar a ideia para vocês de como os físicos, né, a gente, a ciência em geral, a física em particular, para a natureza material, né, física, a gente entende que corpos influenciam uns aos outros, né? Como é que eles interagem uns com os outros, qual é o arcabouço, qual é o esquema, qual é a ideia fundamental para pensar no tipo de influência que um corpo pode causar sobre o outro, no que diz respeito às propriedades físicas, né? Posição, velocidade, aceleração, modificação de forma, coisas desse tipo. Um outro tópico a seguir vai ser já específico para a Física 3, que é falar de uma característica que a matéria pode ter, as partículas, os corpos podem ter, que é a sua chamada carga elétrica, e que dá origem à interação elétrica, ou mais para frente a gente vai ver também no curso a interação magnética, tá? Aí eu vou fazer uma ponte no terceiro tópico dessa interação elétrica com o que eu teria falado na parte de interações em geral, que é para apresentar para vocês de um jeito novo uma lei que vocês já devem estar careca de saber, que é a lei de Coulomb, para a interação entre partículas carregadas, tá? Mas eu pretendo falar algumas coisinhas um pouquinho diferente delas, sobre essa lei, diferente do que vocês estão mais acostumados no ensino médio, acho eu, tá? E vou terminar, se tudo correr bem, essa aula com princípios de superposição, tanto para forças quanto para um outro tipo de grandeza física aí, tá? E eu preparei, vamos ver se eu não me enrolo, algumas enquetes, tá? Que eu vou tentar, então, fazer durante a aula, tá? Espero que funcione, eu não me atrapalhe com isso, tá? Beleza. Então, vamos começar com esse primeiro tópico, que é o tópico de interações, tá? Então, para isso,
eu vou então para a apresentação em si. Confirma, por favor, para mim com o microfone, tá? Que vocês estão vendo o primeiro slide de uma apresentação. Estamos vendo sim, professor. Chamada Interações entre Corpos, né? Muito obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Então, nesse primeiro conjunto de slides, o que eu quero passar para vocês é a ideia de como sistemas físicos, tá? É isso que a física trata, né? Como que a gente interpreta genericamente para qualquer tipo de força, qualquer tipo de interação, qualquer tipo de influência, e vamos começar pensando, para simplificar, com dois corpos, tá? Como é que a gente tem algum esquema genérico que vale para qualquer tipo de força, que consiga botar ordem na casa e ver que a influência que um corpo faz sobre o outro é sempre dentro desse esquema genérico, ou a gente tem que tratar cada caso em particular, é tudo meio complicado, mas feito a mais duras penas, né? Mas, então, vamos colocar o seguinte, a gente pode ter, numa determinada situação, eu posso ter, por exemplo, um caminhão, tanque aí, né, um sistema razoavelmente complexo, né, rodas, carroceria, a gente pode ter uma bola de futebol, a gente pode ter um jockey, né, com um cavalo, tá? E a gente pode ter simultaneamente, até se for o caso, tá? Mesmo que seja só um desses três em particular, isso já é por si só, né, um sistema. Pega o caminhão-tanque, já é um sistema bem complicadinho, tá? Se eu quiser ver tudo que está acontecendo, detalhe a detalhe, como é que está se mexendo cada pedaço desse caminhão, como é que um pedaço influencia no outro, se ele está fazendo uma curva, se derrapa, né? Isso já não é um sistema pontual, não é uma partícula, né? Se eu chegar perto dele, ele é um corpo extenso e é bem complicadinho eu ver como que está interagindo todas as suas partes. Se além disso eu botar esses três sistemas mais ou menos uns perto dos outros, né? Isso vai ficar mais complicado. Eu posso me perguntar qual é o efeito da presença desse caminhão-tanque na bola, a bola vai bater no caminhão, e esse cavalo aí com o cavaleiro jockey, isso eu vejo a influência, né, se a bola vai bater na cabeça do jockey, isso pode ser bem, bem complexo, tá? Mas o ponto-chave que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, para simplificar, vamos supor que a gente só tem duas partículas, tá? Dois corpos bem pequenininhos, porque se a gente não entender nem o que acontece quando tem dois corpos pequenininhos, pontuais, que dirá quando tem três corpos ou corpos extensos, muito, não pontuais, né? Então eu vou pedir para vocês começarem, vamos ver como é que está a minha animação aqui, eu não sei. Ótimo, está fixa. Então eu vou pedir para vocês pensarem o seguinte, olha, eu tenho essas duas partículas agora, pequenininhas, e o que eu vou perguntar para vocês é o seguinte, eu vou mexer numa dessas partículas que eu vou chamar de fonte, essa aqui de baixo, vamos dizer assim, num determinado instante eu vou dar uma sacudida nela, e aí eu vou perguntar para vocês, o que vai acontecer com essa segunda partícula, que está um pouquinho aqui mais para cima, que eu vou chamar de partícula de teste ou de prova, tá? A pergunta é exatamente isso, vai ser uma enquete, eu já vou colocar aí para vocês responderem. A pergunta vai ser a seguinte, se eu mexer aqui nessa partícula de fonte, num determinado instante, tá? Der uma chacoalhada, eu estou perguntando, será que lá na partícula de teste, a outra partícula que está afastada, ela vai sentir essa mudança na partícula de fonte
imediatamente, instantaneamente, no mesmo momento, ou vai levar um certo tempo, um certo atraso, tá? Deixa eu colocar isso como uma enquete aí para vocês. Então, vamos ver se vai funcionar. Me confirma, por favor, se vai aparecer aí uma pergunta, uma enquete aí na tela de vocês. Confirma para mim. Apareceu, pessoal? Apareceu. Vocês talvez tenham que clicar no lado, naquele símbolo canto inferior direito, que tem um quadradinho, um triângulo e um círculo, que é lá aí escolher poll ou enquete, alguma coisa assim. E a primeira pergunta que eu quero fazer é essa: respondam para mim, o máximo possível de gente, por favor, se quando eu pegar aquela partícula de baixo, né, que eu estou chamando de ponte, e que ela está longe, está afastada da outra partícula pretinha lá em cima, né, e eu der uma chacoalhada nela, tá, eu quero saber se a partícula de teste que está lá em cima, num dado instante, que eu chacoalhei a de baixo, se ela vai sentir a de teste no mesmo instante ou se vai levar um tempo, tem um certo atraso, tá? O João Vitor suspendeu a mão, eu tenho que me adaptar aqui, que eu não sei o que Sim, para tirar dúvida. diz. Mas você está assumindo que ela está sofrendo um efeito de campo aí. Eu não sei o que é campo, eu não falei nada disso. Eu estou te perguntando o seguinte, afinal de contas, quando eu mexo numa das bolinhas, num dado instante, a outra bolinha, se ela estiver bem longe, pensa como se fosse o Sol e a Terra, tá? O Sol e a Terra estão bem longe uma da outra, tá? Uhum. E a Terra, a gente sabe, ela está girando, né, em torno do Sol, mais ou menos. Se o Sol desaparecesse num dado instante, ele sumisse, tá? Se desintegrasse, sumisse, não existisse mais, tá? Em particular, a massa dele fosse para zero, tá? Eu estou como que perguntando, a Terra, que até então estava sofrendo a influência do Sol, que fazia com que ela girasse, né? Ela vai, nesse mesmo instante em que o Sol desapareceu, a Terra vai deixar instantaneamente, imediatamente, de andar em linha, em círculo, né, numa elipse, ou só mais tarde é que ela vai perceber que o Sol deixou de existir? Tá? Não, é isso que eu queria saber. Eu queria saber se você estava falando de duas partículas considerando, vamos falar assim, propriedades neutras, ou duas partículas que estivessem interagindo entre si já Não, elas estão anteriormente. interagindo esquece a palavrinha campo por enquanto. Ok. Elas estão interagindo como a gente diz, né? Independente da explicação, né? Elas estão interagindo no sentido de que a Terra circula em torno do Sol e a gente costuma atribuir isso a uma força que existe entre eles. Eu só estou perguntando de outra maneira se essa força ela se propaga de maneira instantânea com uma velocidade infinita e, portanto, assim que eu chacoalhar uma das partículas, a de fonte, a outra sente instantaneamente, imediatamente, ou não, pelo contrário, vai levar um tempo, um certo atraso. É só isso que eu estou perguntando, sem entrar em maiores detalhes, tá? Vai ter a ver com isso que tu perguntou, tu já deve ter lido antecipadamente, mas a pergunta é essa e eu acho que está mais ou menos clara, sei lá, e eu não sei se vocês veem o resultado da enquete, eu acho que agora, até pela minha tela, podem estar vendo, né? A maioria, de 55, né, a maioria diz 34, que de fato vai sentir imediatamente,
o chacoalhar numa das partículas vai ser imediatamente sentido e alterado alguma coisa na segunda partícula, e menos gente, menos da metade, né, disse que vai levar um atraso, um certo tempo, só vai sentir a segunda partícula mais tarde. Vamos voltar aqui para a nossa tela, só que, deixa eu ver como é que eu faço isso. Opa, voltei, né? Então, beleza. Então, as opções são, vocês já responderam, tudo bem, a maioria. As opções são, eu pego um dado instante e vou dar um peteleco nessa partícula aqui de baixo, tá? E aí as opções são, nesse mesmo instante que eu dou o peteleco, a de cima se mexe também. Então, isso eu tentei, com essa minha animação boba, vamos ver se eu consigo repetir. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu voltar para cá, para não ter falha. Essa é a minha animação bobinha, em que, uma primeira opção, o que eu fizer aqui nessa, de baixo, a fonte, por exemplo, instantaneamente é sentido imediatamente pela de cima. Então, eu alterei uma coisa na de baixo e a de cima foi instantaneamente modificada também a posição. A outra opção essa aqui, antes de eu continuar, foi a que a maioria de vocês respondeu. Apesar de, se isso aqui fosse o Sol e isso aqui fosse a Terra, tá? E a Terra, ela está andando aqui em torno do Sol, né? Vocês me responderam, se o Sol, se essa pretinha aqui, ela fosse desintegrada, desaparecesse tudo, em particular a massa, automaticamente, é o que eu estou entendendo que vocês responderam, a Terra sentiria esse desaparecimento sem esperar nenhum atraso, nenhum tempo. Em particular, então, se deixa de ter o Sol, é como se a Terra, de andar num círculo, ela passasse a andar instantaneamente numa linha reta, né? Não é isso? Porque aí não tem mais ninguém agindo sobre ela. Isso foi o que a maioria de vocês respondeu, tá? Não leva atraso para uma coisa que acontece aqui no Sol influenciar uma coisa que está acontecendo aqui na Terra. Ou para eu radicalizar mais ainda, no universo tem galáxias, onde as distâncias entre elas são muito maiores ainda do que do Sol para a Terra. Então, vocês, não sei se eu perguntei mal, mas é isso que eu estou entendendo que a maioria respondeu. Se a nossa galáxia ela se mexesse, isso aqui fosse a nossa galáxia, tá? Uma galáxia vizinha, Andrômeda, que está a muitos anos-luz de nós, tá? O Sol para a Terra, só para vocês terem alguma ideia, eu não sei de cor, mas eu acho que são milhões de quilômetros de distância entre o Sol e a Terra. O que eu sei de cor é que a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, ela leva, para sair do Sol e chegar aqui na Terra, ela leva 8 minutos, tá? Então, isso dá uma noção dessa distância aí. Mas o que vocês estão me dizendo, a maioria, é que se eu mexo aqui nesse cara, instantaneamente esse segundo sente isso, sem levar atraso, retardo nenhum. A outra opção, nessa enquete que eu acabei de fazer, era essa outra opção de haver um retardo, um atraso. Depois que eu mexo aqui, num dado instante, só depois de um tempo sente aqui. Então, eu fiz uma animaçãozinha meio pobre. Vamos lá. Só depois dessa, digamos,
Deixa eu voltar aqui. Estou me atrapalhando aqui um pouquinho. Só depois, se eu mexo aqui na de baixo, num dado instante, essa é a outra opção de pensar as coisas. Dei essa mexidinha, chacoalhei. Aí sai alguma coisa de lá, daqui da fonte, e só quando ela... essa coisa que está saindo, esse intermediário, esse boia fria, atinge a fonte, é que ela passa a sentir o que foi feito na partícula de fonte. Uma última vez. E a maioria de vocês disse que acontece de maneira instantânea esse efeito, essa influência, essa interação entre duas partículas, para simplificar, tá? E aí, infelizmente, eu não sei, tem um cara que era um físico muito conhecido, muito didático, chamado Wheeler, tá? Que ele dizia, olha, sempre que te façam uma pergunta ou que você tem um problema para resolver, você tenta chutar a resposta, tá? De um jeito ou de outro, sem fazer muito cálculo, se for o caso, tá? E aí o que vai sair? Ou a tua resposta vai estar certa, e se a tua resposta estiver certa, você vai dizer que tu tem uma intuição legal, ou então, se a tua resposta estiver errado, teu chute, né? Isso também é muito bom e talvez seja até melhor. Por quê? Porque aí você vai ter que refinar a tua intuição. É sinal que tu achava que ia acontecer uma coisa, mas no fundo a natureza, ou a resposta para essa pergunta é diferente daquela que tu acha. E com isso é que você aprende, né? Aprender é muito a gente receber coisas que não estão muito de acordo direto com a nossa intuição, e aí a gente vai amadurecendo, né, nesse sentido. Então, vocês já devem estar desconfiados qual é a resposta que é mais correta, que está de acordo com todas as observações e experiências, por incrível que pareça, e não é a que a maioria de vocês deu, de que essa interação, essa influência entre corpos, duas partículas pontuais para começar, se propaga de maneira instantânea com uma velocidade infinita. É representado por essa outra coisa aqui, esquematicamente, tá? Então, por causa desse tipo de coisa, pessoal, o que a gente vai... toda interação, toda força, tá? E isso em Física 3 eu acho que aos poucos vai ficando cada vez mais flagrante, toda a força ela vai sempre ser pensada como o jeito de dois corpos interagirem, vai ser sempre pensado como tendo uma lei, aprender, em primeiro lugar, como que um desses corpos cria esse intermediário, aquela onda vermelhinha, naquela animação última que eu apresentei, aquilo ali é criado, aquela onda vermelhinha é criada pela fonte, aquilo é o agente intermediário que transporta, media a interação entre as duas partículas, ele é uma espécie de um boia fria, né, um intermediário, tá? E ele leva, conforme vai se propagando no espaço, desde a fonte até a partícula de teste, é ele que vai levar esse sinal, essa informação, e só quando ele chegar lá na partícula de teste é que ela passa a sentir
a influência da outra, né? Então, a gente vai dividir toda a força, em Física 3 isso é muito fácil de fazer, tá? Em 2 pedaços, tá? A gente vai primeiro tentar, às vezes não nessa ordem, tá? A gente vai tentar ver como que a fonte, né, a partícula fonte, com certas propriedades que ela tem, massa, carga, seja lá o que for, ela cria aquele boia fria que em Física 3 vai ser sempre um campo vetorial, tá? Como é que ela cria um campo em qualquer ponto do espaço e em qualquer instante, tá? A gente vai tentar ver se existe, se consegue uma fórmula para dar isso. Essa fórmula, ela vai ser a chamada lei de campo, tá? Pode ser o campo gravitacional, é uma coisa que vocês já conhecem de Física 1, vai poder ser o campo elétrico nesse capítulo inicial, tá? Ambos são campos vetoriais, tá? Então, um desenho seria algo desse estilo aqui, tá? Você tem, deixa eu frisar isso. Então, você tem aqui vamos lá. Você tem aqui 2 partículas, tá? A partícula fonte, essa aqui, e a partícula teste. A partícula fonte está no ponto P', a partícula teste está no ponto P. Tá legal? A partícula fonte está em P', a partícula teste está em P. Escolhe um certo sistema de coordenadas com uma certa origem, e aí você tem a posição da partícula teste, dado por esse raio vetor R preto, e tem a posição da partícula fonte, dado por esse vetor vermelho R', tá? A partícula fonte, vamos pensar primeiro na lei de campo. Ela cria, devido a certas propriedades que ela tem, massa, carga, ela cria, perdão, além disso ela pode ter também, ela pode estar se mexendo com uma certa velocidade, essa partícula de fonte pode estar acelerada, estar numa certa posição, mas o fato é que num determinado instante T, essa lei de campo vai ser tentar dizer qual é o campo, aquela onda vermelha na animação que ela cria em cada ponto P do espaço em cada instante. E esse campo vetorial eu estou chamando C de campo, né? No nosso caso de Física 3 vai ser o campo elétrico. No caso de Física 1 poderia ser o campo gravitacional, tá? Bom, então esses são os ingredientes que entrariam, podem entrar numa lei de campo, tá? É saber como, dado uma partícula fonte com certas propriedades que geram campos, escrever uma fórmula, uma equação que me permite, em qualquer ponto do espaço, né, eu dizer qual é esse campo azul aqui criado. É um campo vetorial. Ele vai ser criado no ponto P. O ponto de aplicação dele é o ponto P. Aqui, num outro ponto, teria um outro campo azul, uma outra flecha azul. Tá? Eu só desenhei uma nesse ponto aqui. Beleza? Já uma outra parte que a gente tem que responder para entender a influência da partícula sobre a partícula de fonte sobre a partícula de teste, uma outra parte é a gente pegar e, dado que tem um campo lá, num ponto onde tem uma partícula de teste, tá? Com certas propriedades, dado que tem esse campo C, que a gente já descobriu como ele é criado pela fonte, aí eu escrevo uma expressão, uma fórmula para força sobre
essa partícula de teste devido a esse campo C. Desenho seria algo nesse estilo, tá? Se agora, nesse ponto P, eu já descobri, seja lá como for, que tem um campo de interação C, campo elétrico, campo gravitacional, eu agora tenho que me perguntar, se essa partícula de teste que eu botar lá, agora eu vou botar uma partícula de teste aqui, verdinha, pontual, se ela tiver certa massa, certa carga, uma certa velocidade, certa aceleração, qual é a força verde que ela passa a sentir como função desse campo ao qual ela está sujeita e as propriedades que ela tem. Isso é o que eu queria falar sobre essas interações. Tá legal, pessoal? Perguntas sobre essa parte aí? Oi, professor. Eu tenho uma dúvida. Qual é, na definição de campo, você estava usando a posição, vamos dizer assim, absoluta em relação ao eixo de coordenadas não, mas o sistema de orientação que você botou ali para definir o campo. E em nenhum momento usou necessariamente a distância ou o vetor que indica a distância entre a partícula fonte e a partícula que está sentindo o campo, vamos dizer assim. Tem um motivo para ser assim? Ou qual seria o motivo de se usar isso? Você está, se eu entendi, Rodrigo, é Rodrigo, né? É Rodrigo? Isso. Tu está se referindo talvez a essa figura aqui, é isso? Isso, que na definição do campo está usando o vetor R, e tem um outro vetor que é meio que a distância entre a partícula fonte e Isso. Então, olha só, eu tentei fazer, talvez de maneira muito pretensiosa, muito abstrata, o seguinte, esse campo C, que no caso, pensa sempre que é um campo vetorial, tá? E se quer um exemplo, vai ser o campo gravitacional, que vocês já estudaram em Física 1, ou o campo elétrico E, maiúsculo, que a gente vai introduzir daqui a pouquinho, tá? Então, a pergunta que eu estou tentando responder com essa equação é, num dado instante e num dado ponto P, que pode ser descrito por um raio vetor R, com respeito a uma origem adequada de um sistema de coordenadas, a pergunta que eu quero responder de início é, qual é esse campo criado por essa fonte vermelhinha? Por que eu não frisei aqui com essa expressão aqui, propriedades da partícula de fonte? Eu não sei se isso responde à tua pergunta. Eu quis dizer M, Q, R', A' e V'. Eu botei isso tudo aqui nesse mesmo saco, propriedades da partícula de fonte. Isso responde à tua pergunta ou ainda não? Não, esse campo que eu estou abstrato, se for o campo elétrico, num dado ponto P, com raio vetor R, ele vai depender da posição também, por causa dessa expressão aqui, uma série de propriedades da partícula de fonte, em particular a sua posição R'. E por esse diagrama, R menos R' é esse vetor R cursivo, a diferença R menos R', que sai da partícula de fonte vermelha e vai até o ponto de observação P, onde no próximo slide eu vou botar a partícula de teste. Nesse slide anterior, esse ponto P é vazio, é um ponto qualquer do espaço. Mas ele, apesar de estar vazio, ele tem um raio vetor R. O que existe para essa lei aqui é a partícula de fonte somente, que está nesse ponto P' em algum instante. Aí, eu não sei se outro aspecto da tua pergunta tu falou,
a posição absoluta, talvez, da partícula de fonte. Não foi isso, Rodrigo? Era de teste, que o principal Então vamos por partes. Nessa figurinha aqui, para eu responder qual é o campo criado pela fonte, eu não preciso pensar em partícula de teste. Eu até prefiro que você pense num ponto vazio, que não tem nada nele, mas aí, devido a essa partícula de fonte, perdão, aqui, vermelhinha, né? Ela ter carga, ter massa, ela cria alguma coisa em volta dela, em todos os seus pontos em volta, em particular nesse P, mesmo que em cada um desses pontos do espaço não tenha partícula de teste real nenhuma, tá? Mas tem sentido ou não eu perguntar qual é o campo gravitacional criado pela Terra num ponto aqui entre a Terra e a Lua. A Lua pode estar aqui mais longe, ó. E aqui só tem vazio entre a Terra e a Lua, mas ainda assim tem um campo gravitacional nesses pontos vazios criado pela Terra, não tem? Tem sim. E aí, nesse desenho, para eu saber como que a Terra cria campo, em qualquer ponto vazio, ou com a Lua, ou em Saturno, ou Plutão, eu tenho que saber qual é a massa da Terra, qual é a posição da Terra e, quem sabe, outras coisas. Para o campo gravitacional, não preciso saber se a Terra tem carga ou não. Aí precisaria disso para o campo elétrico. Eu não sei se... Tem uma sutileza aqui que é a seguinte: como a interação, eu estou tentando já desde essas primeiras aulas passar a ideia para vocês de que ela leva um tempo para sair da fonte e ir para o campo. Esse agente intermediário criado pela fonte, ele não se propaga com uma velocidade infinita, tá? Ele leva um tempo para preencher o espaço, tá? Então, na verdade, eu vou deixar uma minhoca na cabeça de vocês, a posição para vocês responderem qual é o campo que existe nesse ponto aqui de observação vazio P, num determinado instante. Para vocês determinarem isso, é sinal que a gente tem que olhar para a fonte no passado, antes desse instante. Porque é o estado da fonte antes de agora que vai, por causa da velocidade finita de propagação do campo, né, é que vai determinar qual é o campo C que ele gera agora. Eu tenho que olhar para o passado e não exatamente para a posição da fonte agora, mas sim no passado. Não sei se eu compliquei mais ainda a vida de vocês. Me dá um feedback aí, pessoal. Faz sentido, sim. Eu não sei se piorou, se melhorou. A explicação. O que acontece é que essa velocidade típica com aquela onda, aquela círculo, aquela esfera sai da fonte e se propaga, ela é tão alta, que a gente no dia a dia, para as distâncias no nosso entorno, aqui entre de quilômetros ou metros, a gente não sente atraso, retardo nenhum. Mas a visão que a física tem e corroborada, verificada por todos os experimentos que a gente já fez, é que sempre, a rigor, tem um determinado atraso, por muito pequenininho que seja. E por que a gente não sente no dia a dia esse atraso, esse retardo? É porque a velocidade típica de propagação desse campo, desse boia fria, é 300 mil quilômetros por segundo.
repetindo, 300 mil quilômetros por segundo. Então, pô, se você está a 1 metro, duas partículas a 1 metro, ou mesmo 1 quilômetro, quantos segundos vai demorar? Você tem que pegar essa distância e dividir pela velocidade, né, para ter um tempo de atraso. E quanto tempo é isso? Se for 1 quilômetro dividido por 300 mil quilômetros por segundo, isso dá 10 a menos 8. Não, 10 a menos 5, né? 10 a menos 5 segundos. Quanto tempo um sinal, uma partícula, um sinal, uma informação que anda 300 mil quilômetros por segundo, ela leva para andar 1 quilômetro? É 1 dividido por 300 mil segundos, tá? E isso é mais ou menos 10 a menos 5, tá? Segundos. E 10 a menos 5 segundos, tenha paciência, né? É centésimo, milésimo de segundo. É 10 milionésimos de segundo. Isso a gente não tem, os nossos sentidos, né? Não tem resolução para perceber esse atraso jamais. Quando a gente vai no cinema, ou quando a gente pega um vídeo na internet, está vendo um vídeo, tem o número de frames por segundo para dar a impressão de que aquilo é contínuo. Quanto é esse número de frames por segundo? Para quem já fez vídeo ou sabe isso, acho que é no mínimo, sei lá, 10 ou 24, né, frames por segundo. Ou seja, o nosso olho, se estiver passando uma coisa mais do que 20 frames por segundo, para nós isso é contínuo, né? A gente não vê dar pulo, né? É um troço contínuo, tá certo? Porque a resolução do nosso olho é da ordem de décimo de segundo. Beleza? Então, talvez tenha ficado um pouco abstrato, pessoal, mas eu queria, de qualquer maneira, dar essa primeira imagem sobre interações, tá? E agora eu tenho que falar o quê? Sobre carga elétrica, tá? Então vamos passar para o próximo tópico, que é esse aqui agora. Mas tem mais perguntas? Querem fazer mais perguntas sobre isso? É muito abstrato, tá? Você me desculpe, mas eu queria... Eu acho que é importante já desde o início ter essa ideia, essa divisão de uma fórmula, por exemplo, a lei de Coulomb, né? A gente dividir, que é o que eu vou fazer em 2 pedaços. A lei de Coulomb, que vocês estão careca de saber, eu vou dividir primeiro, não sei a ordem qual vai ser, eu vou dividir num pedaço que vai ser a lei de campo criado, campo elétrico criado pela fonte, o boia fria criado pela fonte, qual é o campo elétrico criado, e aí depois é que eu vou juntar com uma outra fórmula que vai ser a lei de força que uma partícula de teste sente. Tá legal? Qual é o espírito da coisa, pessoal? Me dá um feedback aí, tá? Tá legal? Sim, tudo certinho. Tá, então vamos para o próximo apresentação, que é esse bicho aqui agora, tá? Agora, então, nós vamos falar de carga elétrica, tá? Essa aqui acho que vai ficar, por um lado, mais familiar para vocês, por outro lado, como eu não vou ficar... O meu espírito não é eu ficar repetindo que nem vaca de presépio, coisas que já estão no livro, né? Aí eu acho que não tem graça. Então, eu vou tentar enfeitar, dar informações adicionais para vocês ou apresentar de uma maneira que eu acho até mais informativa, mais didática ou mais instigante, tá? Então, vocês sabem que
a matéria, né, ela é constituída, isso é uma coisa que foi, dentre várias outras que o Einstein descobriu, né, elucidou. Uma outra delas, que não se fala tanto, mas foi o Einstein que no começo do século passado, em 1905, através de um dos trabalhos dele nesse ano, ele fundamentou, verificou, assentou, deu razão forte, por intermédio de um estudo de um chamado movimento browniano, para que realmente o pessoal se convencesse que a matéria ela é sempre constituída por átomos. Tá? Existem partículas microscópicas cuja dimensão é da ordem de 10 a menos 10 metros, tá? É o chamado angstrom. Tá? São bem pequenininhas, décimo milésimo, milionésimo, né? Décimo bilionésimo do metro, tá? E essas partículas, elas têm certas propriedades, massa e carga elétrica são as que nos interessam mais, mas tem uma outra propriedade que a gente só conseguiu mais tarde entender de uma maneira pelo menos formal, que é o chamado spin, tá? Mas, em particular, para a física 3, o que interessa? É que quando uma dessas partículas ela tem carga elétrica, uma certa característica, uma certa grandeza, uma certa propriedade, que é a chamada carga elétrica, elas podem interagir com uma força entre si, que é a chamada força elétrica, tá? Então, eu vou falar do que é a carga elétrica, tá? E para isso eu vou fazer uma analogia dela com a carga gravitacional. E aí vocês já podem logo dizer, poxa, esse Maurício está ficando meio doido. Que carga gravitacional? Não existe isso. É só para a analogia ficar melhor, tá? O que eu quero chamar de carga gravitacional é a massa, na verdade, da partícula. E a gente vai começar, né? O nosso intuito, no final das contas, é considerar corpos extensos, grandes, ou vários corpos, tá? Mas vamos baixar a bola um pouquinho e vamos primeiro pensar em partículas pontuais ou bem pequenininhas, né, comparado com as distâncias entre os corpos, que é para a gente pensar o seguinte: se nem esse tipo de situação em que eu posso considerar os corpos como pontuais, eu conseguir tratar e entender, que dirá quando eu tiver corpos extensos, grandes ou vários corpos, tá? Então vamos baixar a bola, vamos tentar primeiro coisas mais simples, e aí depois a gente vai generalizando na medida do possível, tá? Então eu vou fazer, porque eu acho que talvez fique interessante vocês compararem, né? Propriedades que essa tal grandeza massa tem, que eu vou chamar de carga gravitacional, comparada com essa nova grandeza que a matéria pode ter, as partículas podem ter, que é a carga elétrica. Então a primeira que eu quero chamar a atenção é essa aqui, ó. É a chamada, vou dizer, invariância rotacional. Então, se vocês desenhassem aqui um sistema de coordenadas e tem uma partícula aqui, ó, pontual, com uma certa propriedade, que é a carga gravitacional dela, uma massa, tanto faz eu usar esse sistema de coordenadas ou esse outro aqui, girado. Opa. Que eu vou atribuir a mesma massa, o mesmo número, não é isso, a essa partícula. Ou seja,
a massa que essa partícula tem, sei lá, 1 grama, ou se fosse uma pessoa que pudesse ser considerada como uma partícula, né? Se fosse 80 quilos, não interessa se... Nem faz sentido eu perguntar se é usando esse eixo ou esse eixo outro aqui. A massa é independente da escolha de eixos girados ou transladados. Então, essa invariância rotacional ou também translacional, o nome metido à besta é triescalaridade. Ela é um escalar, tá? A massa é um escalar. Ela é um número associado à partícula que não depende de nenhum sistema de eixos que eu resolva utilizar para descrever essa partícula. Tá legal? Isso a gente tá careca de saber, né? E como é que fica para carga? Para carga, também vai ter uma propriedade tá? Que não vai fazer a mínima diferença se a carga se eu estou usando eixos de um jeito ou de outro jeito. Uma partícula a qual eu atribuo uma certa grandeza, que é a carga, essa grandeza ela está se lixando. Nem precisa, para responder essa pergunta, eu dizer se é esse sistema de eixos que eu estou utilizando ou esse outro. A carga dela, assim como a massa, é independente da escolha de eixos. E é isso que eu estou querendo chamar com esse nome metido à besta, escalar. Tá bom? Aí por que eu chamei de triescalar? Para quem já ouviu falar de relatividade especial, tem um negócio de quadriescalar, mas isso esquece. É um escalar, é um número puro, independente do sistema de eixos. Beleza? Bom. Que mais? Outra propriedade. Outra propriedade. A massa, pessoal, ela é sempre positiva, né? Ou zero, né? Na verdade, positiva, tá? Quer dizer, depende do tipo de massa, poderia ser zero, tá? Massa do fóton, mas deixa eu não viajar mais do que eu já estou viajando. Então, a massa é sempre positiva, né? Essa positividade da massa, pessoal, ela está intimamente ligada com o fato de que todos os corpos, gravitacionalmente, eles só se atraem. Só tem um tipo de massa, tá? E isso está intimamente ligado com o campo gravitacional, que faz essa mediação, né? Essa interação, essa influência, essa transmissão do efeito de um corpo para o outro, sempre só poder causar uma interação que é de atração. Só que, por que é assim, Maurício? Isso eu estou pedindo para vocês aceitarem. Numa teoria mais avançada, dá para se mostrar isso, tá? Mas e a carga? A carga, vocês sabem que, na verdade, o que a gente sabe primeiro? É que corpos carregados, eles tanto podem, eletricamente, eles podem se atrair quanto se repelir. E a isso a gente formaliza na ideia de que, olha, tem dois tipos, um aluno uma vez, numa prova, me questionou, não, são 3 tipos, que pode ser o zero também. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Realmente você tem razão. Mas a gente costuma dizer que tem carga só de 2 tipos. Eu estou chamando isso de bipolaridade. Então, a carga, diferente da massa, ela pode ser positiva, negativa ou zero. Tá legal? Querem perguntar alguma coisa até aí? Vamos em frente. Vamos em frente, então. Próxima propriedade que a massa tem. A massa de um corpo, ela pode variar de maneira contínua, tá? Então, é isso eu estou escrevendo aqui dessa maneira meio assustadora, que é essa grandeza M, ela pertence aos reais positivos, união com zero. Ela pode ser um número maior ou igual a zero, tá?
Aqui era para eu ter botado maior, é igual, dependendo do tipo de massa. Quem, de novo, já ouviu falar alguma coisinha, tem a história de que a massa tem partículas, como partícula de luz, o fóton, que tem massa zero, tá? Então, a rigor, ela também pode não só ser positiva, como também zero, tá? Um determinado tipo de massa, tá legal? E a carga? A carga, vocês devem ter ouvido falar, né? Que a carga é um pouco diferente nesse aspecto também. Ou seja, tem semelhanças entre massa e carga, essa primeira linha é uma semelhança, ambas são escalares, mas tem diferenças. A diferença primeira é que a massa é sempre positiva, ao passo que a carga elétrica pode ter qualquer sinal. Já, outra diferença, a massa pode assumir valores contínuos, reais, positivos, e a carga não. A carga ela é o que a gente chama discreta ou quantizada. Toda carga que um corpo tem, ou partícula tem, é múltiplo de um determinado valor elementar. E isso eu escrevi aqui desse jeito, né? A carga é sempre um número inteiro de um valor elementar E, do qual todas as cargas são múltiplos inteiros. Eu já vou falar, para quem estiver pensando em quarks, eu já vou falar, tá? E qual é esse valor típico da carga elementar? Ele é tomado como um valor positivo e é o valor justamente da carga que tem num elétron ou num próton, tá? Um elétron ou num próton. Em módulo, tá? É claro que a carga do elétron é negativa, é esse valor aqui com menos, e a do próton é esse valor com mais, tá? Só que aí você pode dizer, poxa, Maurício, mas e a tal história de quarks? A história de quarks é o seguinte, vai me levar talvez ao outro tópico aqui. Se você pegar um próton ou um nêutron, mas não um elétron, até onde a gente tenha feito experiências hoje em dia, tá? Você pode fazer choques de um próton com um elétron ou de um nêutron com um elétron para tentar estudar se ele tem estrutura interna. Para o elétron você também pode fazer isso, tá? Elétron com elétron, elétron. E a explicação que a gente dá é que acaba que para o elétron, nunca até agora a gente sentiu absolutamente nenhuma necessidade de supor que ele tem uma estrutura interna, tá? Que ele tem uma extensão, o elétron, e que lá dentro dele tivesse outras coisinhas internas, tá? Já para o próton e para o nêutron, não, tá? Então isso quer dizer o seguinte, em termos de massa, tá? Você pode fazer experiências, colisão entre partículas, e você com isso fazer gráfico, que seria gráfico, vamos dizer assim, da densidade de massa contra a distância até o centro do próton e do elétron, tá? E você vai encontrar alguma coisa, sei lá, eu não sei a forma específica, mas os experimentos te levam a concluir que tem uma certa densidade, né? Como se houvesse massa espalhada dentro de um certo raio, e esse aqui seria um raio típico o tamanho, o diâmetro, o raio do próton ou do nêutron, tá? Já você pode fazer a mesma pergunta. E o próton ou o nêutron? O próton é positivo, né? O próton é positivo. Eu posso fazer experimentos para responder a mesma pergunta, só que agora não para massa,
de um próton ou de um nêutron, mas para carga, tá? A carga está espalhada, tem experiências que sugerem que com uma distância até o centro do que seria o próton, tem uma distribuição, uma densidade de carga que não tem só um pico aqui na origem. Para descrever certas experiências, eu preciso imaginar que tem carga espalhada em todo um volumezinho daquilo que a gente chama próton, e o que eu estou dizendo para vocês é, sim, tem experimentos com altas energias, colisões de altas energias entre partículas próton e elétron, que para a gente poder explicar, tem que recorrer a uma carga como que espalhada num certo volume, tá? E isso, então, é um indicativo da estrutura interna de carga dos próprios prótons, tá? E do jeito que eu desenhei aqui, eu desenhei só para cima, é sempre uma densidade positiva, tá? Se fosse para o nêutron, e eu fosse fazer o mesmo gráfico, só que agora para o nêutron, antes de eu fazer o gráfico, eu pergunto para vocês, densidade de carga contra raio lá dentro do que seria o nêutron. Como o nêutron tem carga total zero, pergunto eu para vocês, qual é o gráfico que eu deveria fazer? O que vocês esperam, pessoal? No caso do nêutron, que tem carga total zero. Qualitativamente, tá? Qual é o gráfico que eu tenho que fazer? Um gráfico que oscila até uma certa distância? Ou seja, ele deve, porque como o nêutron, eu estou falando para vocês que tem experimentos que dizem que ele tem uma estrutura interna, um tamanho, mas como ele é neutro, é sinal, a carga elétrica total dele é zero, acho que tu quis dizer, né, que vai ter que ter um pedaço dele que pode ter um pedaço que é positivo e um outro pedaço que é negativo, concorda? Isso, sim, sim. Não é isso que tu quis dizer? Uhum. E aí, tal que, se eu calculasse a carga associada a essa densidade, tá? Elétrica, de carga elétrica, eu teria que ver direitinho que isso deu a soma das cargas, né, de zero, que é para eu ter um nêutron de fato neutro, tá? E é isso que as experiências também indicam, tá? Qualitativamente, a curva, eu não sei se é exatamente essa que eu tracei azul, se eu me lembro direito, acho que ela é mais alguma coisa assim, na verdade, tá? Porque isso aqui é densidade. Densidade, bom, eu vou falar depois. Para dar densidade eu chegar à carga, eu tenho que pegar e fazer integral da densidade no volume, tá? Então, aqui tem uns pesos diferentes, ou seja, para que essa integral de ρ vezes o volume, mais ou menos, de zero, eu tenho que ter a densidade mais alta num lugar, e quando eu estou no centro do objeto, do nêutron, e mais fraquinha quando eu estou um pouquinho mais longe, tá? E o fato de ser positivo num lugar e negativo no outro, é como o cara aí falou, é para que, no fundo, tenha a carga total zero, essa integral aqui de zero, tá? Então, ela tem que ser positiva num lugar e negativa no outro. Bom, é isso que eu queria falar sobre
a distribuição de carga dentro de certos objetos. E o que isso tem a ver com o quark ou com a carga elementar, da qual todas são múltiplas, ser exatamente essa que a gente lista aqui, que coincide com a do elétron ou do próton, em módulo, e poder ter esses quarks, tá? A relação é a seguinte. Aproximação de contínuo, de certa maneira, eu já falei. Mas vamos falar dos quarks, né? Então, perdão. Deixa eu voltar a liberar espaço aqui em branco. O que eu estou querendo dizer é um próton, do jeito que a gente entende, ele é uma partícula com carga positiva igual a aquele E que eu botei lá no SI, é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Coulomb. Coulomb é a unidade de carga no SI. Mas o que me interessa chamar a atenção para vocês é que esses experimentos de colisão de prótons com elétrons, são os espalhamentos profundos, tá? Com energia muito alta, eles sugerem, corroboram um modelo em que dentro de um próton existem 3 outras partículas, pelo menos. Na verdade, a história ainda é mais complicada, que são chamadas quarks. 2 tipos delas têm carga 2/3 de E. E a terceira, para que a soma dê 1E, 2/3 mais 2/3 são quantos? São 4/3, né? Para que, então, essa soma do que é o próton tenha carga 1E, então essa terceiro quark tem que ter carga menos 1/3 de E. Se você somar 2/3 mais 2/3 com menos 1/3, dá 1E exatamente. Então, na verdade, a história é muito mais complexa, tá? Porque o próton, do jeito que a gente interpreta e tem todos os experimentos para comprovar isso, batem com essa interpretação, essa teoria, né? Ele, além de ter esses 3 quarks, ele tem trocas de campos entre esses quarks, de campos chamados de interação forte, tá? E aí esses campos, eles são, na teoria quântica de campos, a gente também pode pensar como se eles fossem partículas que estão sendo trocadas entre os quarks. E o próton, ele é essa salada, essa sopa de quarks e gluons, que são essas tais partículas do campo de interação forte, tá? Então, o próton, o nêutron, muitas dessas partículas chamadas elementares, elas são extremamente complexas, tá? O elétron, não. O elétron, ele é aparentemente, por tudo que a gente viu até agora, experimental e teoricamente, ele nada sugere que ele tenha estrutura interna, um tamanho, tá? E os quarks são essas partículas que compõem, digamos assim, os prótons e os nêutrons, por exemplo, e têm cargas fracionárias, comparadas com a carga elétrica, tá? Com a carga fundamental E. Mas por que a gente não costuma frisar tanto em física básica essa
que a carga mais primitiva, da qual todas as outras seriam múltiplas, seria então o 1/3 de E em módulo. É porque esses quarks, que são as únicas partículas que a gente, na teoria e na observação, precisa atribuir uma carga que é fração desse E, elas nunca, essas partículas, os quarks, nunca foram observadas diretamente de maneira isolada, sozinha. Eles sempre vêm, como no próton, por exemplo, junto com outros quarks, e de maneira que a partícula, o sistema que eles compõem, tem no mínimo em módulo carga E, ou um múltiplo inteiro dessa carga E. Tá? Então essa é que é a história dos quarks e dessa quantização da carga. Perguntas, pessoal? Bom, o que é essa aproximação de contínuo? Eu vou falar muito rápido, tá? Aproximação de contínuo é porque ela vale para a massa, porque a massa é contínua mesmo, mas ela não vale a rigor para a carga, porque a carga é discreta. Ah, então o que tu quer dizer com aproximação de contínuo, Maurício? É que se eu tiver um sistema que ele tenha tantas partículas carregadas discretas, né? Que dentro de um volume, que é o volume que nos interessa a máxima resolução que nos interessa, por exemplo, 1/10 de milímetro. A gente não quer ir mais fino do que isso. Se nesse volume tiver muitas partículas com essa carga fundamental, muitos elétrons ou prótons, e só para vocês terem uma ideia, repetindo, né? O tamanho de um átomo é 10 a menos 10 metros, tá? Então, se você tem 1 milímetro é o quê? 1 milímetro, ou 1/10 de milímetro, né? Isso é 10 a menos 4 metros, né? Então, o 0,1 milímetro, na escala linear, ainda tem quantos átomos? Divide esse 10 a menos 4 por 10 a menos 10, né? Que é o tamanho do átomo, mais ou menos. Então, em 1/10 de milímetro, tipicamente você ainda pode ter mais ou menos, né, grosseiramente, 1 milhão de átomos, ou 1 milhão de elétrons ou mais, tá? Então, você fazer a aproximação de contínuo, a rigor, teria que somar. A gente teria que somar para ter a carga total. A carga de cada partícula discreta, carga discreta. Mas, por incrível que pareça, se você transformar essa soma, por causa dessa aproximação de contínuo, numa integral, seja de linha, seja de volume, ou de superfície, vocês já devem ter visto em cálculo que, às vezes, é mais fácil fazer, por incrível que pareça, uma integral do que uma soma. Tá? Por incrível que pareça, matematicamente, analiticamente. Às vezes é mais fácil vocês dizerem qual é o resultado de uma integral definida do que o resultado de uma soma de uma série de muitas parcelas. Tá? Então é por isso que vai ser conveniente, em alguns momentos durante o curso, a gente fazer de mentirinha que tem uma carga espalhada de maneira contínua num corpo extenso, e não de maneira discreta, tá? Eu já, inclusive, usei isso para falar desses gráficos da distribuição de carga dentro do próton ou dentro do nêutron, né? Eu usei, senão eu não podia ter feito um gráfico de uma função contínua, né? Tá bom? Última analogia. Penúltima, na verdade. Ambas essas grandezas, massa e carga,
a massa convenientemente interpretada, porque em relatividade especial tem no mínimo 2 tipos de massa, uma delas se conserva, a outra não, tá? Mas ambas, pelo menos a massa chamada relativística, que é equivalente à energia, ou a carga, ambas são conservadas, tá? E onde a gente vê isso mais naturalmente flagrante é quando a gente pega e faz uma reação, por exemplo, em que a gente transforma, reação química, né? A gente dilui o cloreto de sódio, sal de cozinha, dentro d'água, e aí, vou botar assim grosseiramente, a gente separa o que é um íon de sódio do íon cloreto, né? A gente transforma uma molécula neutra, com carga total zero, numa molécula em dois íons, perdão, separados, dissolvidos dentro d'água, um dos quais é positivo e o outro é negativo, mas tal que, justamente por causa da lei de conservação da carga, né, a carga do íon sódio positivo é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, perdeu um elétron, e o cloreto é de mesmo módulo a carga que o sódio, só que de sinal oposto. Se vocês somarem, então, a carga final desse sistema dividido, ela continua sendo zero, como era no início. Isso eu estou chamando de conservação local, tá? E a carga obedece essa lei de conservação também, beleza? E apesar do que eu falei, a última propriedade, que eu acho bem interessante, é a propriedade de perguntar: a massa depende da velocidade? O que vocês têm a declarar? Podia ser até uma enquetezinha, mas essa eu não preparei. A massa depende da velocidade ou não, pessoal? Acredito que Eu não. acho que sim, né? Porque tem aquilo que se alguma coisa que tem massa, uma partícula que tem massa viaja na velocidade da luz, ela fica com massa igual a zero, né? Na verdade, é infinita. Quanto mais alta a velocidade com que uma partícula viaja, um certo tipo de massa vai ficando cada vez maior, que é a chamada massa relativística. Isso é um resultado da relatividade especial, tá? É igual a MC2, se quiser, uma dessas equações do Einstein, famosa, tem até em camiseta por aí, tá? Eu não estou pretendendo explicar isso para vocês, mas eu só estou querendo dizer que existe um determinado conceito de massa, que é a relativística, que depende sim da velocidade da partícula, tá? E aí então você poderia se perguntar, e para a carga, vai acontecer a mesma coisa? Será que essa propriedade carga dependeria da velocidade com que a partícula se move? Se isso fosse verdade, dependeria do referencial, né? E o que eu digo logo para vocês é que não, tá? É independente da velocidade, tá? E eu vou dar um argumento, 2 argumentos de por que não depende da velocidade. Tá aparecendo a minha folha pautada agora para vocês, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Imagina, eu vou dar 2 argumentos, tá? Eu tenho um átomo, tá? De hidrogênio. Então, no núcleo tem um próton
e aqui na periferia tem um elétron. A imagem tradicional é de que ele está circulando por aqui, né? Imagem clássica, tá? Esse átomo de hidrogênio, ele é neutro, né? A carga total dele é zero. Por quê? Porque a carga do próton é igual à carga do elétron em módulo, tá? Mas com sinal trocado, que é aquela carga elétrica fundamental que no SI, no sistema de unidades usual, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza. Então, olha só, pessoal. Vamos então pegar agora um átomo que tivesse um átomo, sei lá, de urânio. Urânio acho que é 235, não é isso? O número atômico do urânio. Urânio, perdão, não é 235, é o número de massa. Urânio é 92, não é isso? Acho que o urânio, o número atômico, acho que é 92, né? Então eu teria que desenhar 92 prótons aqui dentro do núcleo dele, supostamente paradinhos, entre aspas. E aqui em volta, uns mais perto, outros mais longe, não é isso? 92 elétrons. Concordo? E alguns desses elétrons, porque agora tem mais de um, eles vão estar com velocidade baixa e outros vão estar com velocidade alta. Não é isso? Que nem os planetas no sistema solar. Tem o Sol, o Mercúrio ele tem uma certa velocidade em torno do Sol, a Terra tem uma velocidade diferente, Saturno tem uma outra velocidade, tá? Eles têm diferentes velocidades. Vocês conseguem continuar o argumento que eu vou dar? Se a carga de cada um desses elétrons ela dependesse da velocidade, vocês conseguem concluir? O que aconteceria, pessoal? Cada elétron teria uma carga diferente. E, portanto, qual seria a carga do total do átomo de urânio? Seria zero ou teria que ser diferente de zero? Teria que ser diferente, se dependesse. Se dependesse, não é isso? E aí a gente vai para a experiência. A experiência não é tão simples, mas em princípio pode-se medir a carga total de um átomo, né? E mede-se que é zero, mesmo que seja um átomo de urânio, ou de hidrogênio, ou de sódio, ou de hélio, qualquer átomo neutro, ele tem carga total zero. E, portanto, isso eu estou perguntando para vocês, isso não é um indício de que a carga não deve depender da velocidade, certo? Vocês concordam ou discordam? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. No caso do nêutron, né, a somatória das cargas é zero. Isso. Então, nessa nuvem de elétrons, a somatória da carga deveria ser, no caso do urânio, 92. Mas é a somatória das cargas. Das cargas devido aos elétrons. Deveria elétrons. ser 92E com sinal de menos. Isso. E os prótons no núcleo... 92 positivo, né? Isso. Mas é o somatório das cargas dos elétrons. A gente pode afirmar, a partir disso, que todos os elétrons têm a mesma carga? Ótima pergunta. Se fosse só isso, a experiência poderia ficar, logicamente falando, não poderia, né?
Mas aí não é só isso que a gente consegue experimentar, né? A gente pode lidar com um elétron ou outro elétron, a gente sabe criar elétrons livres, né? E estudá-los em separado, né? E é um outro tipo de experiência, né? Em que aí a gente... Se a carga de cada elétron ela fosse diferente, mas aqui nesse caso particular somasse para dar menos 92E, a de todos eles, isso é logicamente possível. Mas aí num outro tipo de experiência, em que você comparasse as cargas de dois elétrons sozinhos, com diferentes velocidades, você poderia agora ir cercando isso. Não sei se tu está entendendo o que eu quero dizer. Porque para dois, você pode fazer uma experiência para ver se a carga de dois, mesmo que um esteja parado e o outro andando, se a carga total vai ser menos 2E. Não sei se tu está entendendo o que eu quero dizer. Sim, senhor. Tá? Então, e também se cada elétron... logicamente, o que tu falou é uma dúvida plausível, logicamente. Mas se cada elétron tivesse aqui as suas diferentes cargas, né? Dependendo da velocidade, tal que a soma aqui para o 92, para o urânio, desse isso, eu posso repetir essa experiência agora para o hélio. O hélio são 2 prótons e 2 elétrons circulando. Então, tu tá entendendo que existe a possibilidade, né? Mesmo que aqui, por acaso, somou para dar menos 92E, por que esses aqui vai também... Seria uma baita coincidência de, apesar de não ter cada um deles carga menos E, a soma continuar sendo menos 2E, mas eu tenho que compatibilizar isso do hélio com o do urânio, com o de todo mundo e qualquer outra experiência. Os elétrons, nesse sentido, eles têm todos a mesma carga elétrica, independente da sua velocidade. É isso que eu quero dizer. Não sei se eu ajudou ou não. Acho que sim, professor. Acho que tá, em princípio, está tranquilo. Tá. Agora, uma coisa, realmente é boa a tua pergunta, porque uma coisa é o que é a possibilidade lógica do argumento, né? Outra coisa é a gente juntar isso com outros argumentos e aí a gente quer construir uma teoria que explique todas as nossas observações ou pelo menos não esteja em contradição com nenhuma delas. E aí é claro que é muito mais simples eu imaginar que todos os elétrons têm a mesma carga, independente da velocidade, porque se eu aceitar isso, isso implica naturalmente que todos os átomos podem ser neutros, apesar de eles terem elétrons com diferentes energias cinéticas, né? É uma explicação que decorre naturalmente dessa hipótese, tá? Agora eu vou dar outro argumento. O outro argumento para que a carga não dependa da velocidade é o seguinte. Pega um fio metálico condutor. Fio esse que está parado no teu referencial. Então, o fio, como qualquer objeto material, ele tem prótons positivos. E agora, liga esse fio numa bateria, tá? Então, esse fio, ele não está sem corrente. Pelo contrário, ele está com corrente elétrica. Corrente elétrica é o quê? É partículas carregadas se movimentando de maneira organizada. Então, no caso aqui, como aqui é mais e menos, são os elétrons que se mexem, tá? Então, eles têm carga negativa.
e como o polo da bateria é mais aqui, menos aqui, a corrente fluindo para cá, que aqui é mais e aqui é menos, significa que os elétrons que têm carga negativa, eles estão no sentido oposto, tá? Eles estão se mexendo para cá, os elétrons. Os prótons estão parados, mas esses elétrons estão em movimento, tá? Então, continua o meu argumento. O fato desse fio, se você botar uma partícula aqui parada, carregada, ela continua quieta, é sinal que esse fio, como um todo, está perfeitamente neutro, pedacinho a pedacinho. Então, isso não é outro indicativo de que um fio com corrente elétrica, ou seja, elétrons circulando, prótons parados, ele ser neutro também é, eu estou perguntando para vocês, um indicativo, não é, de que a carga não deve depender da velocidade. Concordam ou discordam? Concordo. Tá? Então, esse último propriedade da carga, que nenhum livro de física básica chama atenção, bom, nenhum dos mais comuns chama atenção, eu gosto de chamar atenção porque é legal, né? É diferente da massa e é saber que a carga não depende da velocidade. Tá bom? Então, com isso, eu falei do segundo tópico. E eu tenho 20 minutinhos. Eu vou, então, falar da lei de Coulomb. E a lei de Coulomb vai ser muito rápido. Porque com esses preparativos, e além do que vocês já estão careca de saber o que é a lei de Coulomb, né? Só que eu vou apresentar de uma maneira diferente. Eu vou apresentar assim, ó. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Olha como eu vou apresentar. Tipicamente seriam duas partículas. Eu vou apresentá-la mais ou menos, depois eu apresento de um jeito mais preciso e dou o domínio de validade de uma lei. Tá? Então, tem duas partículas, 1 e 2. A 2, na verdade, a 1, na verdade, eu vou desenhar como vermelha e vou tratar aqui como sendo a fonte. E a preta, 2, eu vou tratar como sendo a partícula de teste. São partículas, tá? Então, para todos os efeitos, é como se fosse pontos. Não tem raio. Mentira, né? Qualquer corpo real, a menos, quem sabe, dos elétrons e dos quarks, ele tem sempre um tamanho, né? Mas vamos fazer de conta que o tamanho dele é muito menor que a distância entre os bichos. Vamos escolher um sistema de coordenadas. Aí tem R2, tem R1. E aí vamos supor que essas partículas elas estão em repouso desde sempre nesse referencial inercial adaptado a esse sistema de coordenadas aí, tá? Que é a situação mais simples, para a gente começar a ir tateando a entender como se dá essa interação elétrica, tá? Então, se é isso, eu vou agora desenhar um raio vetor que sai do ponto da partícula fonte e vai para o ponto da partícula teste. Esse raio vetor eu vou chamar de R cursivo 1, 2, de 1 para 2. E é claro que ele é, não é? Por definição, 2 pontos igual para mim é por definição. Isso que está no lado esquerdo da equação
por definição, é o que está no lado direito. R2 menos R1. Tá legal? Essa é a situação. A partícula fonte ela terá carga Q1. A partícula teste terá carga Q2. Antes de eu continuar. Tá bom, beleza. Aí olha como eu vou apresentar a lei de Coulomb para vocês. Vocês vão achar que eu estou complicando, mas mais para frente, durante o curso, vocês vão ver que vale a pena essa complicação. Primeiro, eu vou dar a lei de campo. Ou seja, como, dado uma partícula de fonte, uma partícula carregada, com carga Q, raio vetor R1, como que num ponto qualquer outro do espaço, com um raio vetor R, por enquanto chama ele de R, tá? Esquece a partícula de teste. Esquece e pensa que tem aqui um ponto vazio, e a primeira coisa que a gente quer responder, que é introduzir a lei de campo, é: se eu tenho essa partícula parada aqui, nessa posição, com uma carga Q1, qual é o campo vetorial elétrico que ela cria? Tá? Eu estou querendo preencher o seguinte esquema. Fonte cria campo, boia fria, intermediário, e aí esse campo age sobre teste. Eu estou querendo falar desse primeiro pedaço desse esquema. Como que um sistema fonte, uma partícula de fonte, cria um campo, que eu vou chamar, no caso, devido a ela ter carga, eu vou chamar de campo elétrico. E eu vou simbolizar pela letra E maiúsculo. Em cada ponto, em particular nesse aqui. Então, o que eu estou querendo responder para vocês é da lei de campo. Qual é o vetor campo elétrico numa dada posição R, criada por essa partícula de fonte com carga Q1? E eu digo para vocês, isso aqui que eu estou escrevendo. Vocês pegam o ponto onde está sendo perguntado qual é o campo, ele tem raio vetor R. A partícula fonte está num raio vetor R1. Construam esse vetor que sai da fonte e vai para o ponto de observação, P. É esse vetor aqui, roxo. R cursivo. R menos R1. E aí a resposta para qual é o campo que ele cria, aceitem, tá? Eu estou pedindo para vocês aceitarem. Depois eu vou juntar isso com uma outra lei de força e vocês vão ver sair a lei de Coulomb. Qual é a resposta para a lei de campo? É essa aqui. Tá? O campo criado por uma partícula de fonte vermelha com carga Q1, num certo ponto qualquer do espaço, qualquer um, dado por um raio vetor R, ele depende da carga da partícula de fonte e depende da distância
entre ela e o ponto onde você está querendo me perguntar qual é o campo. Pode ser esse, pode ser qualquer outro, tá? Qualquer outro. E aí é claro que se você pega outro, o raio vetor R vai sendo o outro, tá? Beleza? E isso está nessa formulinha aqui. Cuidado. É aquilo que mais ou menos você já sabe, né? A ação da fonte, ela é proporcional à carga que a fonte tem e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte e o ponto onde você quer calcular o boia fria, o campo intermediário. Mas ele é um vetor, então ele tem que ter também uma direção e sentido, e é esse unitário aqui, R chapéu. Então é claro que se a partícula fonte for positiva, e eu quero saber qual é o campo aqui nesse ponto, P, eu tenho que desenhar um vetor com ponto de aplicação aqui, porque essa fonte ela criou campo elétrico em tudo que é lugar do espaço, em particular aqui, e ele aponta para onde? Para longe ou para perto? Por causa dessa fórmula, se a carga é positiva, essa constante aqui depois eu digo quanto é, mas ela é positiva, todo o resto aqui é positivo, então ela tem a direção do vetor unitário e sentido do vetor unitário que sai da fonte e aponta para o ponto de observação P. Então, aqui nesse caso, é esse o campo elétrico. Porque o vetor unitário radial, que sai daqui e vai para lá, ele é um vetor R chapéu. Mas cuidado, tem muita gente que se confunde. E se a fonte fosse negativa? Mesmo ponto. E não tem partícula de teste por enquanto nenhuma, tá? Eu só estou falando da lei de campo. Qual é o vetor R? Continua sendo esse. Qual é o vetor R chapéu? É esse aqui ou é o contrário, pessoal? O vetor R chapéu unitário é esse mais forte, que nem era antes, ou é esse agora ao contrário? O R chapéu acho que é o mesmo. Exatamente, é isso que o pessoal se confunde. O R chapéu é um vetor puramente definido pela geometria da situação, independente das cargas. E a geometria é qual? Esse é o ponto da fonte e esse é o ponto de observação. E o R sempre sai da fonte e vai para a observação. Sempre. Não interessa qual é o sinal da carga. Sempre é assim. Tá? Então, mesmo para uma carga negativa, o R chapéu continua sendo para cá. Tá? Mas eu pergunto, e o campo elétrico criado por esse bicho que agora é negativo, para onde ele vai apontar? Por causa dessa fórmula. Por o lado inverso do R. Por causa de quê? Disso, Da natureza da carga? Por causa do sinal da carga. Esse Q que eu ponho aqui, ele tem módulo e sinal. Então, quando eu multiplico um vetor por um escalar que é negativo, a direção dele se preserva, mas o sentido dele não é isso? Inverte. Então,
Agora, eu teria que dizer que o campo elétrico criado por essa partícula fonte negativa, ele é esse azul para cá. Concordam? Não se deixe enganar. Tá legal? E isso tá tudo nessa fórmula, que é a lei de campo. Tá legal? Mas isso não é a lei de Coulomb que eu estou acostumado. Não, não é. A lei de Coulomb, Professor, ela vai... Diz. no caso, se eu dobrar a distância aí, o campo elétrico ele cai 4 vezes, é isso? Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? Por causa disso aqui, né? Ele varia com o inverso do quadrado da distância. Que nem era para um campo gravitacional de uma partícula, certo? Tá bom? Bom, Certo. aí essa fonte, ela criou um campo elétrico em tudo que é ponto aqui do espaço, blá, blá, blá. Aí agora sim, vamos botar uma partícula de teste aqui. O campo, ele existe mesmo sem ter a partícula de teste, tá? Mas se eu tiver a partícula de teste, aí sim, se ela tiver nesse ponto aqui, onde tem esse campo elétrico azul, num dado instante, aí eu vou falar agora da lei de força. Ou seja, eu vou dar uma relação que me fornecerá a força sobre uma partícula de teste com carga Q2, para eu distinguir da Q1 da fonte, tá? Nesse ponto, já tendo determinado que nesse ponto existe um campo elétrico azul vetorial criado pela fonte preta, Então, esquece o que eu falei e aceita essa nova informação, que é a lei de força. Uma partícula de teste com carga Q2 colocada num ponto onde existe, num dado instante, um campo elétrico E, criado por outras partículas carregadas, qual é a força elétrica que ela sente? E isso aqui é a chamada lei de força. Sabe qual é? É proporcional à carga dela, partícula de teste, no caso Q2, vezes o campo elétrico criado pela fonte no ponto onde está a partícula de teste, né? R2. Tá bom? Então, vamos juntar essas duas coisas. Vamos juntar essas duas coisas. Pega essa fórmula e aí eu acabo a aula, tá? E junta com essa outra fórmula. Substitui esse E daqui nesse FE daqui. Junta. E é claro, não é? Para deixar bem explícito, que com isso, finalmente, eu posso escrever a força elétrica da partícula fonte 1 sobre a partícula fonte 2, com essa junção da lei de campo e da lei de força, ela vai passar a ser, não é isso? K0, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado, de 1 até 2, né? Na direção do radial unitário e sentido que sai de qual e vai para qual. Não esqueçam. É sempre aquele vetor que vocês apontam da fonte para a teste.
Não interessa o sinal de carga de ninguém. Vocês têm é que chegar e me dizer quem é a fonte e quem é a teste. Mas uma vez isso definido, esse vetor unitário tem que sair da fonte e ir para teste. Depende do sinal das cargas? Não, não depende. Só depende de quem vocês chamaram de fonte e quem vocês estão chamando de teste. E isso, é claro, é a lei de Coulomb que vocês estão carecas de saber, não é? Então, eu vou falar do domínio de validade dessa lei, tá? E concluir a aula com isso. E isso é um ponto-chave, importante, tá? Porque eu não quero decorebas de fórmulas sem saber quando que eu posso aplicá-las. Qual é a validade delas. Então, vou ser explícito, como alguns livros às vezes não são, tá? Então, o domínio de validade da lei de Coulomb tem que ser satisfeita. Essas condições são suficientes para que ela possa ser aplicada. Primeiro, dois corpos pontuais, ou seja, o que eu chamo de partículas. Segundo, a gente está fazendo a análise aplicando, né? Usando referenciais inerciais, tá? E aí, as partículas, as duas partículas, são só duas, tá? São só duas. A gente não sabe, elas têm que estar em repouso. Se essas... Diz. Tem que ser duas partículas pontuais porque aconteceria a indução nos corpos e isso ia mudar? Por exemplo, mas mesmo que fossem corpos isolantes, imagina que eu tivesse isso aqui, ó, mais e menos, tal que a carga total desse, que é grande, não é pontual, é zero, tá? Que tem de mais, tem de menos aqui. Eu te pergunto, intuitivamente, sobre essa partícula pontual de teste, carga Q, se você ingenuamente fosse aplicar a lei de Coulomb para isso sendo um dos sistemas pontual, mas esse extenso, o que você iria concluir sobre a força entre esses bichos? Se isso pudesse ser aplicado para essa situação. Bom, em teoria seria zero, né? Porque a carga de um deles é zero. Exato. Se eu pudesse aplicar essa decoreba de fórmula e esquecer que isso só vale para partículas pontuais, eu poderia achar que eu poderia aplicar para isso aqui e eu teria que dizer que a ação, a força elétrica desse azul sobre esse Q, ou o contrário, é zero. Isso está certo? Não. Esquece fórmulas e pensa a tua intuição. Não põe a fórmula na frente da tua intuição. Vem cá. Aqui tem um pedaço desse azul que é extenso, ele não é um ponto, que está mais perto do que um outro pedaço. Qual deles está mais perto? É esse positivo ou é o negativo? Positivo. E, portanto, se essa
partícula pontual aqui for positiva, responde para mim. Ela vai ser atraída ou repelida por esse azul? Apesar do azul ter carga total 0. Responde para mim. Repelido. Caso Isso do, é do óbvio R. ou não é óbvio? É. Porque como esse corpo azul ele é extenso, ele é constituído de pedacinhos pontuais, entre aspas, mas é óbvio, independente de qualquer coisa, que essa parte positiva está mais perto dessa partícula do que essa negativa, de mesmo modo, só que está mais longe. Então é óbvio ou não é óbvio que isso aqui deve ter O uma R força dele total é diferente de menor, né, zero? professor? Hein? O R dele é menor, então a força é maior, a interação. Se você quiser pensar assim pela fórmula, né? Então isso aqui não pode aplicar. Por que que não pode aplicar? Porque esse corpo azul, ele não é pontual. Tá? Então não sai decorando e querendo aplicar, porque isso inclusive está em desacordo com a tua intuição, né? Beleza? Bom, eu já, de novo, falei para Chuchu, né? E falei menos do que eu pretendia, mas eu vou parar a gravação e oficialmente a aula está encerrada, mas claro, se vocês